Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Rádio Web Estação da Luz. Nosso programa é Energia do Bem-Estar. Hoje, para continuarmos um pouco sobre o assunto das outras semanas, falamos um pouco sobre os mundos, os mundos que existem, mundos felizes, um pouco sobre céu e inferno. E hoje o tema será Rumo a Mundos Felizes. Queríamos agradecer inicialmente nossos parceiros de transmissão em conjunta, a Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, a nossa Rede Doutrina Espiritismo Brasil do Rio de Janeiro, da amiga Andréia, nossa parceira Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, aí do Rio de Janeiro, Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, do Alto do Rodrigues, lá do Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. E hoje temos uma convidada especial aqui para falar o tema, dialogar com o tema junto conosco, que é a Denise, Denise Vilas Boas. A Denise, ela é nossa parceira aqui também na rádio, e vamos chamar ela aqui para estar conosco, para compartilhar esses momentos com a gente, trazer um pouco do conhecimento dela. Boa noite, Denise, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, sua presença, e sempre mais pessoas, mais cabeças pensando, sempre elucidam melhor os assuntos. Então, só para apresentar, a Denise chama-se Denise Vilas Boas Anola, ela é professora, tradutora de espanhol e francês, voluntária do Centro Leão Denise, do Tarefeiros do Bem lá do Rio de Janeiro, do Lar Frei Luiz também, e fez a tradução do livro Joana d'Arc por ela mesma, da irmã Cidufo. Então, nós temos o prazer de estar com ela aqui hoje para falar um pouquinho sobre mundos felizes. E antes da gente começar, Denise, o pessoal aqui dá uma boa noite para o pessoal aqui, Vamos dar, o nosso grupo de apoio. A Semíramis Escofano está aqui de Araújo, está aqui conosco, dando boa noite, Semíramis. O Clenir Domingues também está aqui, conosco, e a Josimaria.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui também. E que Deus possa abençoar os nossos momentos. Então, eu queria iniciar uma pequena prece, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, né? Para acalmar o nosso coração, para a gente poder entrar nesse tema tão fascinante. Que o Mestre Jesus possa abençoar os nossos momentos de estudo, de troca de ideias, para que assim possamos ir mais a fundo, cada vez mais na doutrina espírita, na obra de Kardec, também nas obras de tantos outros autores que descortinaram os mundos espirituais, as colônias espirituais, para que tenhamos a certeza daquilo que Jesus falou. Tenhamos essa certeza que um dia estaremos do lado de lá e vamos em busca desses mundos felizes para poder desfrutar do trabalho e também de felicidade plena em viver a vida que o Mestre tanto nos prometeu, de paz, de luz, de amor, de afeto e de belezas espirituais. Que assim seja. Então, Denise, para a gente começar, né, eu queria aproveitar que você fale um pouquinho sobre o trabalho que você fez, né, sobre o livro do Joana d'Arc, antes da gente começar esse trabalho de tradução, só para o pessoal conhecer um pouquinho do que trata esse livro, só rapidamente para a gente... Esse livro é Leon Denis. Para quem não conhece Leon Denis, nós sabemos que ele era contemporâneo, né, de Kardec. Então, estudar Kardec, estudar Delane, Leon Denis, Flammarion, é basilar, é a base da doutrina espírita, porque todos contemporâneos, uns vizinhos morando perto, e o jovem Denis escreveu vários livros. Um deles foi Joana d'Arc Médium, e muita gente confunde o Joana d'Arc da Hermance de Faux com o Joana d'Arc Médium. Não, Joana d'Arc é um exemplo de espírito, de ascensão, mas o Joana d'Arc, por ela mesma, mostra toda a fragilidade de uma campesina que era iletrada num mundo completamente dominado pelos homens. E ela é de uma região muito longínqua, ela não morava em Paris, né? Ela morava em Compiègne, é muito longe, Dom Remy, lugares bem longe. E Joana d'Arc consegue, através de muita perseverança e uma fé inabalável, fazer o que as vozes ditavam para ela. Então, a gente, quando tem a nossa inspiração, a gente fica, nossa, será que é da minha cabeça? Será que é de um espírito? Gente, 3 espíritos ditando coisas muito superiores, claro que não era da cabeça de uma iletrada. E ela confiava piamente, conseguiu cumprir a sua missão até o final. E é isso que trata o livro. É interessante. Porque, às vezes, você já leu? Não conhecem. Esse não li esse daí não. Põe aí na fileira para leitura. Tem uns 300 aqui para ler aqui já também, vai entrando na fila também. O tempo é curto, mas a gente vai lendo aos poucos, né? Isso. Aqui nós temos mais uma Rosilene aqui, Rafael com a gente aqui também. Nossas amigas do Rio. Tem gente de São Paulo também. Tem gente aqui. Tem um pessoalzinho que às vezes chega, deixa eu ver aqui. Tem gente de São Paulo. Sandra Souza chegando aqui também. Hein? Sandra Souza está aqui com a gente. Boa Todos bem-vindos. Então vamos lá. A hora que você quiser aqui, projeto, você quer iniciar? A gente pode ir passando, que aí, conforme as pessoas tiverem pergunta, ou você também, e a gente vai vendo até chegar ao mundo feliz, né? Oi, Brando. Por enquanto, a gente ainda está na Terra aqui. Estamos por aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui. O computador está meio lento, ele demora, às vezes eu clico 2 vezes, eu cliquei para tirar o som e ele sumiu. Não, mas se funciona já está bom, porque aqui no Rio a internet nem funciona. Então gente... Esse é o... Só para esse é o livro. Esse é o livro, tá? Nós estávamos falando, que ela fez a tradução. E aqui nós temos o nosso primeiro slide, né? Mundos Felizes. Então a gente só fala de umbral muitas vezes, coisas negativas.
Não, fala. Hoje a gente vai se desapegar um pouco, né? E quando a gente fala de o céu e o inferno, pouca gente lê o céu e o inferno. As pessoas leem mais Evangelho, Livro dos Espíritos. E assim, a primeira pergunta que a gente já faz é: existe, né? Existe o céu e o inferno? Na nossa mente, habituada há séculos de escutar os dogmas de fé, de céu, inferno, pecado, na nossa mente a gente tem isso. E Kardec, como aprofunda todos esses dogmas de fé, para trazer para uma fé raciocinada, o título não poderia ser melhor, né? Na primeira parte desse livro, nós temos toda uma comparação das diversas crenças, e na segunda parte, que é o que nos interessa hoje, é a obra para o futuro. Então, os tempos são chegados. Nossa, eu vou correr, eu vou me desesperar, porque os tempos são chegados, vai ser o fim do mundo. Não. Os tempos são chegados de vir uma moral elevada para o mundo. Então, não existe fim de mundo. Existe fim de moral baixa num mundo que vai mudar de vibração. Então, assim, respiremos, estamos bem, não vai ter fim do mundo. Vamos nos acalmar. Para começar. Um sensacionalista aí falando umas datas que vai acabar. Não, aquilo, né? O mundo já acabou pelo menos umas 10 vezes, né? Já mataram o mundo um monte de vezes. 2012, já. 2000. Sim. Calma que não vai acontecer nada disso. Então, nós podemos passar para o outro slide, por favor. Então, vamos lá. Isso aí é o que a gente vê na Terra, né? Cobiça, viver o presente, muita confusão. Isso é a nossa baixa moralidade, que o dinheiro manda mais, os bens materiais mandam mais. E aí eu te pergunto, Davidson, está errado isso, a gente querer viver bem na Terra? Ganhar uns milhões, ter uns iates? Eu acho que viver bem na Terra a gente quer viver. Agora, tem coisas que são exageradas, supérfluas. Né? Às vezes, pessoas têm 3 carros de luxo. Né? Tendo um, já está bom. Né? Se a pessoa pode ter um carro de luxo, por que não? Mas a gente, nossa condição normal, né? Tendo um carro facilita muito a vida. Então, acho que a gente quer e pode, né, desfrutar das coisas boas da vida. Mas o exagero sempre que é o problema, né? Buda sempre dizia, né? O caminho do meio é sempre o melhor. No rio, no meio do rio é mais tranquilo. Nas margens, a correnteza é mais forte. Né? Então, se a gente e não se deixar dominar, né? Conseguir conviver com as coisas sem se apegar demasiadamente. Tentar a figura de uma pessoa com dinheiro. Tem gente que se preocupa demais com dinheiro toda hora, quer cada vez mais. Né? Aí acaba perdendo um pouco o tempo da vida para se dedicar a outras coisas. Da verdadeira vida, que é do espírito. Né? Então, a gente já está num ponto excelente, porque, assim, o desapegar, nós vamos falar bastante de desapegar no dia de hoje. Podemos passar o outro, por favor. Inclusive, viu, Denise, eu vou dar uma sugestão para o pessoal desapegar. Agora tem Pix, está fácil. Manda tudo para minha conta, desapega. Está ótimo. Está ótimo. Eu vou ajudar vocês, vou fazer essa caridade para vocês. Fazer caridade com essa intenção de ganhar o reino do céu, a gente não vai para o reino do céu. Então, gente, assim, quando a gente fala em desapegar, principalmente o que a gente pensa a gente vai desapegar dessa vida, desapegar da família, desapegar de tudo. Então, esse desapegar que a gente pensa na morte, não tem como você ir para o mundo feliz se você não pensar na morte. A morte não existe, você é um espírito eterno. Então, gente, o que nós estamos tentando, aos poucos, desapegar é desse medo de morrer, é dessa necessidade de estar presente, de estar aqui, de deixar feitos, deixar bens. Vamos viver a nossa vida como espírito. É fácil? Claro que não.
mas a gente lembrar todos os dias que somos espíritos eternos. Para isso, o bem viver, eu ouso dizer que é o bem morrer também. Porque quando a gente volta para a pátria, nada daquilo que a gente viu ainda agora como fonte de prazer, de necessidade, vai para o outro lado. Talvez lembrem da nossa conversa hoje, talvez lembre de uma aula do outro dia, mas fora isso, o resto todo é apagado. Eu tenho um comentário aí nesse slide que você colocou, Denise, que embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total, né, ele estimula em secreto esse anseio pela sobrevivência da alma. Então a gente tem essa vontade, né, de ter essa certeza. A gente sabe que tem uma vida, fala-se, mas dentro da doutrina espírita que foi descortinado o conhecimento de como é o outro lado, para a gente ter essa certeza. Ele fala no finalzinho, esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando está completa. Né? Eu acho que quando a gente começa a ter a certeza, ler os livros de André Luiz, como é a vida do outro lado, a organização, o respeito entre as pessoas, as belezas que tem do outro lado para aqueles que estão sintonizados com as coisas do bem, com o Evangelho de Jesus, né? As belezas que tem e o sofrimento também existe para aqueles que estão distantes, né, do amor, da paz. A gente começa a ver essas belezas, essas coisas, e começa a ficar mais tranquilo. É lógico que todo mundo tem medo de morrer. Você é espírita há muitos anos, não tem medo de morrer. Pois é. A Mas verdade a gente já fica é mais essa. tranquilo. Né? A verdade é essa, todo mundo tem medo de morrer. Mas fica mais tranquilo um pouco do que nos espera, né? E a gente vê Livro dos Espíritos, como Kardec foi criterioso e ia apresentando pouco a pouco a lei do progresso, que tudo está organizado. Nós sabemos que o nosso contrato para vir para cá, para o mundo material, que nós aceitamos esse tipo de encarnação, estamos com espíritos afins, estamos numa coletividade que vai nos ajudar a evoluir. São tantas benesses que, assim, fica difícil você ficar revoltado por estar vivo. Muito pelo contrário, cada dia e cada noite você agradece pelo seu dia ou pela sua noite. Gratidão é fundamental, que isso nos eleva também. Aqui, nos outros que a gente fez, mais ou menos uma sequência um do outro, abordando de forma diferente, mas o mesmo assunto do céu e do inferno, a gente foi criado, né, Denise, muitas encarnações com essa coisa do céu, do inferno, do fogo, nós vamos morrer se não for bonzinho, a gente vai para o inferno, vai ficar eternamente sendo castigado. A gente foi massacrado anos e anos, séculos e séculos, com essas ideias. Então, por mais que a gente acredite, às vezes fica no nosso subconsciente aquele medinho, né? De, será que eu vou receber um castigo? Será que eu estou bem? Será que eu fica a dúvida, não é? Né? Fica aquela dúvida, né? Mas eu não sou um ser perfeito. Mas também não é para ir para o inferno. Leon Denis tem um livro também que esclarece muito isso, Cristianismo e Espiritismo, onde ele descortina tudo isso que foi idealizado pelos homens e ficou no nosso inconsciente coletivo, que reencarnamos várias vezes com essa ideia de céu e inferno, e ainda hoje, se a gente duvidar, daqui a pouco a gente, não posso falar isso, porque senão não vou para o céu. Gente, o céu ou o inferno é aqui na nossa mente. Nós estamos no céu hoje. Até nós comentamos outro programa também, que o reino dos céus está dentro da gente. Né? O Jesus falou várias parábolas, que o reino dos céus sempre está dentro de alguma coisa. É como uma rede que é lançada ao mar e pega os peixes, depois você separa os bons. Então, ele faz várias comparações, tudo é dentro, né? Dentro, alguma coisa dentro. Então, para ressaltar que o reino dos céus está dentro da gente, né? Não é um lugar que a gente vai ser lançado para viver feliz. É um pensamento, né? Ou ser punido. É o nosso estado de vibração de alma. Né? Aí é que entra o problema, porque aí é individual. Então, é um exercício contínuo, diário, o tempo inteiro, de manter a sua vibração no que é
mais justo, mais correto, mais coerente com as leis naturais, que são as leis de Deus. Se você dorme tranquilo, daqui a pouco todo mundo vai dormir. Hoje o meu dia foi bom, graças a Deus eu errei bem pouco. E aí você está no que diríamos reino dos céus. Eu gosto muito dos livros do Miramês, que ele fala muito isso. Também. Fala assim, se você vai errar, né? A irmã Sidufo fala muito isso, para a gente aprender a conviver com as nossas sombras. Nós vamos errar, mas só da gente reconhecer o erro, frear, às vezes frear nos próprios pensamentos, não, eu pensei isso, mas eu não vou fazer isso, não é certo. Ele fala que já é um passo na evolução. Quando a gente freia aqui na nossa cabeça os pensamentos ruins e não executa, né? Não fala, não faz, falou que isso já é uma evolução, já é um crescimento. Na dúvida, beba água, que aí você não vai falar besteira, não é verdade? Lembrei de André Luiz. André Luiz lá na aguinha, quando ele estava sendo tratado. Na aguinha. Segura na boca aí uns 10 minutinhos, né? Quando ele estava falando muita besteira, muita bobagem, reclamando muito, né? Então põe uma aguinha na boca, né? A gente deu um alôzinho aí, a Sônia Stuck entrou aqui com a gente também, né? Coloquei aqui, dando um alô, boa noite para a gente aqui de São Paulo. Boa noite a todos. Está meio lerdo que eu clico aqui, demora para aparecer. Dando uma boa noite para a gente, também chegou aqui para a gente. Né? Então, é o tempo humano esse daí. Está um pouco lerdo meu computador, está com muita coisa aberta aqui. Mas, tá bom, essa vivência, essa certeza que aumenta com o tempo, né? Não tira esse medo que a gente tem da morte, né? Que Kardec fala, né? Os espíritos falam Kardec, que é uma defesa natural, é um instinto de sobrevivência. Né? Então a gente vai ter mesmo esse receio. Né? Não tenho medo de nada. Só se for um Chico Xavier da vida que sabia até quando ele ia morrer, né? Outras pessoas assim, mas a gente tem esse medo. O importante é que a gente crescer, como ele fala nesse texto, ele se colocou também, crescer com essa certeza que vai aumentando com o tempo, para a gente não confiar na providência divina que nos espera do outro lado. Né? Estamos nesse caminho, né? Cada dia mais. Vamos para o próximo? Podemos passar? Então, vamos lá. E esse daqui é exatamente o que a gente acabou de falar, né? Vamos para o lado direito. A morte do corpo e a mudança do habitat vibratório é um fenômeno inevitável e necessário ao aprimoramento do espírito. Encontros e desencontros marcados pelas sucessivas encarnações. Então, gente, quando a gente está vivo, qual é a única certeza que a gente tem? Que a gente vai desencarnar um dia. E quando a gente está na erraticidade, ainda com necessidade reencarnatória, o que a gente sabe? É porque a gente não lembra muito quando está do lado de lá, mas do lado de lá, a gente sabe que vai ter que reencarnar. Então, o processo vai indo e sempre evoluindo, e daqui a pouco, um dia, você vai ser um espírito crístico que só vai reencarnar em missão, porque você não teria necessidade de reencarnar para o aprimoramento do seu espírito. Então, nós todos, essa imagem aí do túnel é bem legal, porque todos somos visitantes deste tempo e deste lugar. A gente não se apodera. O planeta Terra não é nosso. Nós estamos de passagem neste. Qual é o nosso objetivo aqui? É engraçado que eles botam observar. Observar no sentido de estudar, crescer e o mais difícil de tudo, amar. Porque a gente até gosta, mas é mais fácil a gente nem gostar que dizer amar. Eu acho um verbo muito forte e a gente ainda está no aprendizado do gostar. E depois, quando tudo estiver mais ou menos feito, né, todas as nossas obrigações, possibilidades, já acabou o fluido vital, voltamos para casa. E, normalmente, o que a gente pensa é, nossa, mas a nossa casa, gente, a nossa casa não é um local. E aí, se a gente pensa em planeta, em local, em colônia, a gente reduz muito a nossa imagem, né? Vamos pensar no universo.
Quando a gente sai do micro, que é onde a gente está num planetinha azul pequenininho, e vai para o universo, a gente está começando a entrar na história do nosso céu e inferno de hoje. E para o macro, para o que é superior, porque a gente ainda desconhece. Na verdade, a gente não tem nem ideia de como é um mundo feliz o tempo inteiro. A gente só tem noções, né? Só noções. A gente ouviu falar um pouco dos exilados de Capela, né? Naquele livro Transição Planetária do Divaldo, ele fala de alguns espíritos que vieram de Alcione para reencarnar aqui, mas assim, até o cuidado, né, que a equipe espiritual destinada para ajudar no reencarne desses espíritos, o cuidado, por quê? Eles tinham que cuidar do corpo certo, que ele reencarnar na família certa, algumas passagens da vida dele de proteção, porque eles não tinham esse processo kármico, eles não precisavam sofrer. Porque no mundo deles já era um mundo feliz, eles iam ajudar, que era para ajudar, não para aprendizado e pagar dívidas do passado. Né? Sim. Eles vieram ajudar. Então, todo um cuidado que o Divaldo vai descrever no livro, o espírito que passou para o Divaldo isso, né? Psicografou, ele colocava assim que o cuidado da equipe espiritual com esses espíritos que não precisavam passar por alguns sofrimentos que a gente passa aqui na Terra. Né? Agora, era uma situação difícil, mas eles não precisavam. Não precisavam. E outra coisa, muita gente que provavelmente até vai escutar a gente e tem também uma certa dúvida nós espíritos, viemos de outro planeta? Gente, pouco importa, porque o que é que a gente acabou de falar? Que no universo não tem um ponto fixo que você vai para lá e vem para cá. Você é do universo. O teu espírito vai aonde for necessário para aquela coletividade ligada a você, grupos espirituais, sempre trabalhando junto, mas o crescimento é individual. Então, assim, a gente pode sair daqui e ir para outro planeta? Pode. Pode ir para um planeta fora da Via Láctea? Pode. Mas a gente conhece todos os planetas habitados? Não. E aí a gente chama o nosso amigo Flammarion, que antes de ler o Livro dos Espíritos, já tinha feito um livro que é A Pluralidade dos Mundos Habitados. Sempre eu gosto muito de falar de Flammarion, porque ele era muito jovem e ele viu no capítulo do Livro dos Espíritos exatamente o que ele escrevia como cientista, complementando toda a base de Kardec, mediúnica, aquelas respostas obtidas através dos espíritos, e Flammarion com todo o seu embasamento de astrônomo, que já era com 20 anos. Então, assim, a ratificação do que está escrito em toda a codificação, em todo o Pentateuco, é magnífico, da gente se surpreender muitas vezes quando a gente vai ler, nossa, mas isso Kardec já tinha feito, já tinha conseguido captar através dessas mensagens todas, não é verdade? É surpreendente às vezes, porque a gente está falando de 1857, 1865, vai tempo. Bastante tempo. E uma coisa que vários espíritos falaram, e o próprio Chico falou, que está acontecendo agora, até Jesus falou, em 2000 não passarás. Então, passamos o ano 2000 e estamos chegando nessa fase final de expiação próxima para uma transição para a regeneração. Né? E a gente fica imaginando, né, mundos felizes. Né? A nossa tendência do nosso planeta, apesar de não parecer hoje, né, do que a gente ainda vê por aí, mas a tendência do nosso planeta, daqui a alguns, 50, 100 anos, está um planeta muito modificado, né? Planeta com menos problemas, menos doenças, menos situações difíceis, né? Como nós temos hoje. Né? Não sei exatamente quando, eles não dão data, mas nós estamos caminhando. Tanto que a gente vê, na nossa vida mesmo, né? Eu estou com 61 anos. Quando eu era jovem, né? A gente tinha rádio de botãozinho que você virava na estação e ficava... até sintonizar, né? Nossa! E era difícil, né?
Hoje você tem mídias maravilhosas, você escolhe o que você quer ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar. Tem internet, né? Antes tinha malote nas empresas, hoje tem internet. Então as facilidades estão ficando muito grandes. As possibilidades também. E as responsabilidades com toda essa facilidade. Junto também com tudo isso. Né? Então, e a gente vê hoje em dia, né, Denise, dentro desse tema, a gente vê assim, muitas crianças nascendo com uma cabeça fantástica, e dá vergonha de discutir com elas. Né? Porque elas têm uma consciência social, uma consciência da natureza, com os animais. Né? Uma coisa impressionante. Criança também com muita habilidade artística, que não pode musical. Ser dela, só pode ser do espírito. O espírito vem assim, né? Isso é muito bom, porque vão ser poucos, mas que vão dar um impulso. Isso vai ser assim nítido. A gente já tem vários. Tem um menininho agora de 3 anos que toca piano divinamente. É um pianista, claro, reencarnado. Que venham todos. Eu estudei violão durante 1 ano e meio, né? Ou como era difícil aquelas partituras, teclado também um pouquinho. Como era difícil. Eu estudei, né? Piano. A gente vê a molecada hoje em dia, né? Eu li um caso outro dia, um garoto, que com 4, 5 anos ele pegou as partituras, deu uma lida, entendeu sozinho e começou a tocar piano. É muita vergonha, né? Ficar estudando Não. 2. Eu e uma criancinha de 4, 5 anos chegar lá e, né, mandar ver. Temos outras habilidades. Mas só para comparar, né, como está muito diferente hoje, os próximos que estão vindo... Né, até os organismos, né, modificados. Modificam, né? Então, os próximos que estão chegando aí é que vão fazer essa grande mudança mesmo. Né? Que venham. Encarnando. Tanto que a Emmanuel está para vir, já está aí, né? Disseram, já está aí. Já tá em São Paulo, hein? São Paulo, opa, está aqui pertinho de mim. Está pertinho. Será que eu vou conhecer? Na área da educação, provavelmente está pertinho. Está pertinho, né? Então, essas perspectivas, né, Denise, é muito interessante, porque a gente olha muita coisa ruim, mas a gente tem que olhar para o lado bom também, o que está acontecendo em paralelo. Né? Porque senão a gente vai pensar assim, Jesus perdeu o rumo do planeta. Ele é governador, mas perdeu o rumo do planeta. Isso é impossível. É impossível. Não é isso. É que a caminhada é difícil, né? Podemos passar. É lento. Vamos para o próximo aqui. Vamos. O próximo é uma puxada de orelha. Então, as esferas espirituais... Eu estou com fone, ainda bem, está protegido. Pois aqui. Está protegido. Por meio do nosso estado de espírito, podemos atingir o céu ou o inferno. Nós podemos viver com alegria, felicidade, gratidão. Gente, não é ficar alheio ao que acontece, mas é não se prender exclusivamente, principalmente quem mora em cidade grande, como Rio, São Paulo, Minas, né? Cidades com muitos problemas sociais, e você se prende o tempo inteiro às notícias ruins. Ao mesmo tempo em que acontece muito problema, porque está sendo feita uma faxina geral no nosso planeta, então o mal tem que ser expurgado. A faxina causa uma instabilidade momentânea que para a gente dura muito porque a gente está vivendo, mas no tempo de Deus é nada. Então vamos tentar focar no que é melhor para o nosso equilíbrio. Então, nada de raiva, o orgulho, esquece. A vaidade não faz parte mais da nossa vida, muito menos o ódio. Aquela ansiedade do que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã, você sabe? Não. Aquela invejinha branca, né? Ai, meu Deus, que invejinha branca. Gente, inveja é inveja. A cor é ilusório. A inveja deve ter uma cor bem ruim, uma vibração bem ruim. Ela não é azul, ela não é violeta nem rosa. Inveja é inveja. Sentimento ruim é sentimento ruim. Então, isso, a segunda linha, a gente não quer para a nossa vida.
Porque esse estado mental faz com que a gente, quase 10 horas da noite, esteja aqui pleno, satisfeito, sem cansaço, porque a gente está fazendo algo que a gente tem certeza que vai ajudar algumas pessoas e a nós mesmos, sempre. E a gente fala, às vezes, assim, esse trabalho da gente, nós estamos aqui com 8, 10 pessoas, né? Outras pessoas vão ver depois que não tem tarefa, às vezes não conseguem ver nesse momento, né? Tem muitos amigos assim, ver depois, né? Que estão em tarefa agora, no Centro Espírita. E a gente fala, tem 10, tem 20, vai no centro fazer uma palestra, tem 40, pouca gente, né? Mas as pessoas que têm evidência, que tiveram a oportunidade de falar, quando vai lá no Centro Espírita, tem 10 pessoas para ouvir o Evangelho, né? Ou aqui no programa, numa rádio, numa live, onde quer que for, tem sempre um monte de espíritos que está ali para aprender, né? Então, assim, nosso alcance é muito maior que os nossos olhos alcançam, né? Eles aproveitam todas as oportunidades de a gente incentivar isso, como você falou, manter a alegria, manter a felicidade, né? Ver as coisas do planeta com gratidão, olhar as coisas boas, né? Se a gente não olhar as coisas boas, nós vamos ficar num estado mental ruim, como você mesmo disse. Esse estado mental vai nos causar doenças e um monte de problemas, né? E para quem que consegue fazer isso? Nós mesmos, ativar a vontade. Hoje, quando eu estava dando uma estudadinha, né, no que a gente poderia falar, aparecia assim, inspiração, intuição. Fala desse livro, fala desse, aí a gente tem que falar. Não dá para falar de todos os livros, A Paz é o Céu, o Inferno, de Kardec. Mas, assim, é isso que você está dizendo. A egrégora espiritual, aqueles amigos que amanhã vão acordar muito cedo, estão dormindo agora, ou ainda nem chegaram em casa, estão também conosco. Então, é uma multidão, muitos dando suporte, outros aprendendo conosco e muitos ainda dizendo o que você faz, outros podem fazer. Façam, é atitude, é o fazer. Tão simples. A gente está na tentativa. A gente não tem ideia dessa parte emocional e mental que a gente pode realizar. Tem tantos estudos na física e outros estudos psicológicos das capacidades que nós, seres humanos, podemos, coisas que a gente pode fazer que a gente não acredita. Se a gente se impor, falar, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Então a gente se desanima muito, né? Não tem aquela fé, que no Evangelho está a fé humana e fé divina, né? A gente tem a fé divina, às vezes não tem a fé humana, que é a fé em nós mesmos. Tem coisas simples que acontecem. A gente vê quando o time que está jogando, né? Eu não entendo muito de futebol, mas a gente vê muitas vezes assim, o time que está jogando em casa, com aquela torcida enorme, todo mundo vibrando para o time ganhar, normalmente ganha. Por quê? A energia que está contagiando, aquele monte de energia, um monte de pensamento, de sentimento, de emoção, muda, né, a paisagem daquele ambiente. E o time fica com mais garra, faz mais fortalecido, um jogo mais bonito, né? Fortalecido. Eu lembro da seleção brasileira lá atrás, ninguém achava que ia ganhar, acho que foi tetracampeão, pentacampeão, não me lembro. Foi pentacampeão. Eles entravam de mãos dadas no estádio, né? E ganharam a Copa. É um time que ninguém acreditava muito, né? Então, essas coisas, você está citando uma coisa do dia a dia do povão, né? As coisas que o povo gosta, mas aí está impregnado a lei divina, né? O que a gente puro magnetismo. É o que a gente pensa, a gente magnetiza e a gente consegue, né? Isso é um caminho para a nossa felicidade também, né? E é fácil, é acessível, é só a gente realmente fazer. Tem que fazer. Vamos tentar, vamos conseguir. O Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, ele dizia que foi mais de 1.200, outros falam que mais de 1.800 tentativas, né? E ele errou muito até acertar, né? Se ele tivesse descido no meio do caminho, não tinha lâmpada, né? Aqui, nesse novo estudo, né, nós temos lá no Livro dos Espíritos, nós temos outros relatos também de diversas categorias dos mundos habitados. E aí, muita gente se coloca num estado de inferioridade,
Ah, puxa vida, mas a gente está num mundo de expiação. Gente, já estamos num mundo de expiação. A gente já passou pelos mundos primitivos. Para chegar ao mundo celeste, a gente precisa subir cada degrau dessa ascensão. Então, assim, vamos nos conscientizarmos de que estamos na escala. Estamos onde deveríamos estar e, aos pouquinhos, vamos chegar lá. Se a gente olha essa imagem, imagina que cada ponto de luz, não esses planetas enormes, mas cada ponto de luz é um planetinha ou uma estrela e que tem seres em evolução, a gente vê que mimimi, tristeza, inferioridade não vão nos levar a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é focar, caminhar para essa luz aí, que muito provavelmente é de um mundo de muito mais elevação do que o nosso atual. Mas no nosso estágio que a gente está, nós já temos muita coisa boa. Nós temos bondade, nós temos estudo, nós já acionamos a vontade. Olha quanta coisa boa a gente tem. A gente tem o sigilo de fazer uma caridade e não contar para ninguém. Então, nós precisamos nos amarmos, assim como a gente quer pretender amar os outros, e para isso a gente tem que falar, que bom, eu já estou indo para o caminho da regeneração. Ponto. E tem muitos mundos aí, que são algumas notícias que a gente tem, né? É fantástico a vida que eles levam lá. Nós vamos chegar lá, vamos fazer. Vamos. Vamos para o próximo? Vamos. Tem a escala espírita, né? Então, assim, a gente está lá no mundo de expiação e prova, já caminhando, a gente já está pertinho de mundo de regeneradores. Tem um ano? Tem a data? Não, gente, depende da gente. Imagina que a partir de hoje a gente só vai fazer o bem. Vai acelerar isso daí. Mundos felizes e mundos celestiais, passo a passo. Então, muita calma, sem ansiedade e com muita atitude no bem. Esse é o nosso caminhar. Como você falou, né, Denise? Muita atitude. Né? Você falou, nada que 50 anos estão no mundo de regeneração. Falou, legal, vou cruzar os braços e ficar esperando. Isso, aí você vai ver. Pois é. Ou senão você vai para o mundo espiritual e você vai ficar vendo a Terra lá de cima. Não, vou ficar um tempo. Gente, é trabalho, é estudo e é ação. Ação no bem. Descanso em paz está longe de ser verdade, né? Só morreu de descanso em paz. Né? Não, esquece. São coisas que a gente traz, né, para a cultura que não tem nada a ver com a realidade do outro lado. E a gente repete, né? A gente repete, descansou em paz. Né? Descansou, nada. Aí é onde a gente chega, né? Essa imagem muitas vezes perdido, muitas vezes com medo. Essa água aí toda a gente pode até imaginar como se fosse o fluido cósmico e a gente mergulhada nesse oceano sem muita certeza do futuro. E aí a gente pode ver o texto? Quem fala com a gente? Em toda a nossa evolução, onde quer que estejamos, independe do mundo. Gente, independe do planeta. Então, quando você fala que independe do planeta, é porque é lei natural, em qualquer local do universo que você esteja, vai ser válido, né? Podemos fazer daquela oportunidade uma bênção. Então, o grande peso, a grande dificuldade, o grande entrave da vida, não é a vida que põe, é a sua mente. Ah, não, olha, de noite eu não posso. Ah, mas final de semana não dá. Isso aí. Então, sempre é você, não. Talvez depois, quando eu me aposentar, quando eu tiver 90 anos, quando eu sair de São Paulo, quando eu sair do Rio, sempre se. O nosso tempo é o agora. O que você puder fazer
por menor que seja, você já está ajudando. Porque se várias pessoas ajudarem um pouquinho, isso faz muito a diferença. E é esse pouquinho. Nós somos as formiguinhas, né? As formiguinhas da última hora. Aqui. Vamos sonhar um pouco agora. Agora a gente vai diretamente para o céu e o inferno. Gente, o céu e o inferno aqui o trechinho que a gente vai abordar são os espíritos felizes, o capítulo 2. Então, Monsieur Demer, que é o senhor Demer, ele, durante a vida dele, ele foi tão generoso enquanto médico. Ele era médico de um lugar muito pequenininho, uma cidadezinha que se chama Albi, que é bem pequena, e ele atendia a todos. Ele atendia, e se a pessoa não pudesse pagar, ele atendia com o mesmo carinho e com a mesma consideração. Homeopata, ele fez muita caridade e ele foi chamado de o Curadar. Então, aí eu fui pesquisar quem foi o Curadar, né? O Curadar foi um padre que viveu um pouco antes e que também era muito generoso, e ele, na concepção dele, para ele ajudar os fiéis, ele fazia as penitências em nome dos fiéis. Então, ele ficou conhecido. Curadar, olha só, eu pequei, então tem que fazer, sei lá, 10 Aves Marias. Aí ele ia e fazia pela pessoa. A sua intenção angariou muitos amigos espirituais, e ele foi canonizado. O Curadar virou um santo. Mas o senhor Demer, que foi exemplo moral, foi exemplo de pessoa, vivia numa cidade pequenininha, ele desencarnou. Quando? Em 25 de janeiro de 1865. Gente, 5 dias depois, ele veio e deu uma mensagem belíssima, que está nesse capítulo 2. Lá na mensagem ele diz: eu sou feliz, estou na glória. Quem poderá algum dia fazer conhecer as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis. Seu papel no grande concurso da harmonia universal. Então, o senhor Demer, nós temos vários outros, né? Temos o Sanson, temos outros espíritos, mas por que ele? Porque ele veio 5 dias depois e ele veio socorrer quem? Kardec. Kardec teve um pequeno acidente, a gente eu não achei nas pesquisas, mas parece que é um problema vascular ou circulatório, e ele dá uma mensagem que diz para Kardec: coragem e confiança, esse teu problema você vai melhorar. E depois, no dia seguinte, gente, 5 dias depois do desencarne, ele voltou. Olha, Kardec, seria bem funesto isso, se você não tivesse uma equipe te protegendo. Só tem o seguinte: siga nossas prescrições. Ele era médico na Terra e ele voltou como espírito, como médico. Nada de excesso de trabalho. Então, Kardec já estava, isso aqui já é o ano de 1865, ele já estava ansioso para fazer os vários trabalhos que ele tinha, ele sabia que teria que fazer. E ele explica: se você continuar trabalhando com esse tipo de luz, trabalhando com esse tipo de gases, trabalhando no escuro, forçando a sua vista, você não vai conseguir acabar a sua obra. E aí também aparece em obras póstumas o nome dele, porque esse senhor foi exemplo, ele apareceu em vários locais do sul da França, sempre dando um apoio, sempre mostrando que, apesar de ter todo um grupo espiritual ajudando,
nós temos que fazer a nossa parte como homens da Terra. Então, não dá para a gente ficar 24 horas trabalhando somente para o espírito, né? Dai a César o que é de César, então a gente também tem que preservar o corpo físico. Belíssimo texto, o local que ele está é o que a gente pretende estar. Eu não sei se em 5 dias de desencarnado a gente vai dar mensagem, mas estarmos nesse nível de harmonia seria uma bênção, né? Sim. André Luiz levou 7 anos para despertar, né? Pois é, e aí a gente vê que André Luiz é muito mais recente. Pouca gente sabe que nesse período aqui a gente já tem relatos, são vários relatos de espírito, muitos, né? A gente pegou os mundos felizes, que a gente não é bobo nem nada. Pegou a melhor parte, né? Claro. Então nós temos aqui o universo, aqui, uma imagem bonita. Belíssimo, né? Nós temos vários amigos que ajudam nessas imagens, porque ainda não sou expert nesse trabalho. Então, aqui, o que a gente vê? Há muitas moradas, e as moradas, elas dependem da psicosfera, do que você quer. Se você diz, não, eu não vou para um mundo feliz, eu não consigo, eu não sei, eu hesito, você entra numa imagem dessa, você sente o som, você sente o aroma, você sente a musicalidade, eu garanto que essa noite você vai ter sensações que você vai dizer, puxa vida, eu acho que eu vou rever aquele estudo, porque eu gostei do que eu senti. Isso se chama faixa vibratória. É o universo da assim, a dimensão da grandeza da obra do Criador, da grandeza da vida que está em nós. Né? E é para lá que a gente vai. Por esse sentir pequenininho, nós somos seres disso daí, ó. Parte, a obra-prima da criação. Se a gente fica espantado com o universo, a gente deveria ficar espantado com a nossa criação, que somos, que Deus pretende para nós, que Jesus falava, vós sois deuses. Né? Sim, complexos, infinitos. E aí tem um texto aqui também. Esse texto aí, gente, nos remete, né, ao que é mais superior. Vós sabeis que no espaço os planos são diversos. A gente imagina, a gente não sabe, né? Mas Deus permitiu que todos os seres tenham consciência dos seus benefícios. Os prazeres experimentados não são comparáveis àqueles que poderíeis sentir olhando um belo quadro ou escutando um trecho de música. As sensações são muito mais completas e, de forma alguma, mecânicas, como são as vossas. Independente da gente ainda não ter a possibilidade de sentir isso na sua magnitude, nós sabemos que, através de vários livros, né, por exemplo, Mozart, na Revista Espírita de 1858, fala para a gente, a música no mundo que habitais pode comparar-se a nós? E aí Mozart responde, tereis dificuldades de compreender. Temos sentidos que ainda não possuís. Então, assim, se nem os sentidos a gente tem, não tem nem como ele descrever, como também no Livro dos Espíritos, às vezes os espíritos respondem, vocês não têm vocabulário, no vocabulário de vocês não há palavra para a gente poder explicar. Então, é assim, se a gente se eleva, a gente consegue ter a sensação, a compreensão virar com o tempo. Estamos caminhando. Vamos mais um aqui. Olha onde a gente... Estamos lá nesse degrau. Será que a gente já está lá em cima? Pode tomar um tombo, né? Depende do que fizer. Não podemos. Porque se a gente pensar que vai levar o tombo, a gente vai cair. Não vamos. Bobear, né? Não vamos.
e falhar com a nossa sintonia mental, com os nossos sentimentos, se a gente continuar seguindo as leis do universo, aquilo que o Mestre Jesus também explicou, não vai ter problema. Né? Não, a gente está nessa vibe. Temos aqui a lei soberana. Então, o que é a lei soberana? A lei soberana é como a gente já sabe que há uma razão para tudo. O supremo objetivo do universo é o belo. Ah, mas o belo de beleza? Não, o belo interior, que você vai resplandecer luz, você vai ser um ser de luz. Um ser de luz vamos imaginar uma estrela, né? Eu acho que é uma ideia que a gente, uma metáfora. Uma estrela brilhante que leva a luz aonde ela passa. Perpassa planeta, perpassa galáxia. São aqueles raios maravilhosos que passam pelos planetas, dando luz, dando vibração para séculos de diferença no interior daqueles que percebem. Então, todos os problemas do ser e do destino se resumem em poucas palavras. Cada vida deve ser a consecução, a realização desse belo, o cumprimento da lei, que é a lei de Deus. O ser que alcança essa concepção elevada e suas aplicações vai fazer isso naturalmente, ajudar todos que estão abaixo dele. E assim vai subindo a escada, levando todos os outros que estão nos degraus abaixo. E aí a gente praticamente já está encerrando, mas Flammarion fala para a gente no Pluralidade dos Mundos Habitados, que é exatamente o que a gente está vendo, que há muitas moradas, que ele diz sentir imensa alegria quando ele observa que os homens começam a ter a idade da razão. Eles começam a refletir e deixam pouco a pouco os ídolos para se aproximar da verdade, que é Deus. E isso é dito por um cientista, 1882. Não temos mais o que falar, né? Se Flammarion nos diz isso. Aqui, até colocar o comentário da Marisa Mendes, muito bom. Marisa Mendes, Frei Luís, Rio de Janeiro, Cleni, Céu de Rio de Janeiro. E Cleni também, a arte nos ajuda a chegar mais rápido. O bem, o belo e a verdade, esse é o caminho. Né? É o caminho, verdade, belo. Né? A gente ficar olhando mais para o belo, a gente é mais feliz. Só olhar para as coisas ruins, como você bem comentou aí, a gente vai ser mais infeliz, com certeza. Né? Então, olha que imagem, né? Que imagem. Essa imagem aí é bem bonita, porque só depende de nós, dessa face, desse ser brilhante, vir a iluminar outros, vir a ajudar os outros e trabalhar em conjunto, porque a gente nunca vai estar sozinho. Estamos com os mentores, estamos com os amigos, e isso nos dá muita satisfação, alegria. Nós dependemos uns dos outros, porque enquanto tiver gente infeliz no planeta, a gente não vai conseguir ser feliz. E isso é um prazer, quando a gente tiver esse bem natural em nós, querer que todos estejam bem, e aí sim a gente vai começar a respirar um pouquinho, né? Um aroma bom, nada de poluição, plena regeneração. Não vai fazer parte, nada disso vai fazer parte lá. Não. Nós temos um caminho até lá ainda. Né? Temos. Muita coisa a fazer ainda. Mas estamos chegando lá. Né? Então, o que eu diria, né? Que tem um livro muito bom que a gente lê bastante, a gente estuda, esse grupo todo que está conosco hoje estuda muito. Tem um livro que é o Regente, um livro que a gente descobriu agora há pouco tempo. E lá eles explicam todos os planetas do nosso sistema solar, então já fica mais fácil da gente entender. Possuem psicosferas próprias. Então, assim, lá, para a gente terminar, em muita elevação, em uma coisa palpável, que foi uma descrição dos espíritos, diz que Júpiter é um grande saneador dimensional.
Então, a gente depois vai lá ver a imagem de Júpiter, vai entrar na vibração dessa psicosfera de Júpiter, onde há pessoas, espíritos encarnados bem felizes, e eles também vão nos ajudar nessa ascensão. Saiamos um pouquinho da nossa terra azulzinho, do nosso dia a dia, e que, assim, todos recebam um abraço iluminado, com perfume, com cor, muito mais bonito que o arco-íris, existem muito mais cores, e que essa alegria possa ser a gratidão por essa equipe que está conosco desde o início do programa e vai continuar à noite. Nós vamos estudar. Que bom, Denise. E você falando isso daí de Júpiter, né? O pessoal fala, mas se eles são felizes, vão se preocupar com a gente, né? Se eles são felizes, eles vão fazer caridade para quem? Se está todo mundo bem, ó. É para nós mesmo, né? Vibrar um pouquinho para a gente mesmo, né? A gente tem que aproveitar mesmo. Não é incrível saber que, como eles são felizes, eles querem expandir isso para a gente. Olha que legal. Recebemos. Estamos aqui. Obrigada a todos. Obrigado pelo convite, Davidson e Tavares. Eu que agradeço a sua participação, participando de todos aqui, a Rosilene, né, o Clenir, a Clenir, né, desculpe. A Clenir. A Sônia Stuck, nossa companheira aqui de São Paulo também, Brando, Sandra Rio de Janeiro Souza, também. Josi Maria, né, o Clenir novamente, São Paulo. Semiramis, né? Semiramis, né? E a todos que estiveram aqui conosco, né? Está aqui um comentário também, entrou aqui agora também, né? Então, Rosilene confirmando para você, ó, vamos. Isso. Te agradeço a todos, agradeço a sua presença e eu queria encerrar aqui, né, com um texto, nós temos aí em cima da hora, mas um texto bem rápido aqui, do livro Horizontes da Vida, do João Nunes Maia do Miramês, que é assim, a felicidade. Felicidade é um conjunto de virtudes vividas pela alma em qualquer lugar em que estiver, ou for chamado a viver. Felicidade é a alegria pura e permanente do espírito, sem os trovões das gargalhadas, muito comuns nas áreas das paixões inferiores. Felicidade é a bem-aventurança assegurada pelo amor como sendo síntese de qualidades espirituais abençoadas por Deus e conquistadas pelo trabalho interno do espírito. Felicidade é a glória imperturbável da consciência em todos os sentidos. A alma feliz torna-se um sol, de modo que o sol físico se faz como pálida imagem do espírito feliz. Felicidade é a doação constante a tudo e a todos, buscando entender a posição de cada um, sem especular os companheiros, por sermos todos irmãos, filhos do mesmo Deus de bondade e de amor. Ser feliz é consociar seus valores imortais no maior bem da vida, Deus, e quem se encontram matizadas todas, é viver em Cristo para sentir Deus no centro da vida, como o sol da própria vida universal. Ser feliz é respeitar a divindade da matéria primitiva ao reino dos anjos, tornando-se um deles, na plenitude do amor. Assim poderemos dizer, somos felizes. E com isso eu queria agradecer novamente você, Denise, a participação, né? Que a gente possa pensar mais nisso, sermos felizes, pensar em ser mais felizes e menos nos problemas que passam, né? Como a mãe do Chico dizia, tudo passa. O Chico também falava muito isso, né? Tudo passa. E que a gente possa estar a semana que vem aqui, com todo o carinho, trazendo um estudo para engrandecer a nossa alma, que será uma continuação também sobre colônias espirituais com Ednilson, que estará aqui conosco. Que a gente possa nos encontrar. Boa semana. Boa semana a todos, um grande beijo e que fiquemos na paz do Criador. Que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.